Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa das questões mais antigas e, sinceramente, mais fascinantes da filosofia. É um debate que está aí, moldando o pensamento ocidental há milênios. A pergunta parece simples, mas as respostas? As respostas são de uma profundidade incrível. Ok, vamos direto ao ponto. A realidade está em constante movimento, tudo se transformando o tempo todo, ou, no fundo, ela é perfeitamente estável? Essa é a grande questão que a gente vai explorar. É um verdadeiro cabo de guerra filosófico. É só parar para pensar no nosso dia a dia, né? A gente vê mudança por toda parte. As pessoas envelhecem, as cidades crescem e mudam de cara. A tecnologia que era de ponta ontem, hoje já ficou para trás. Mas será que essa percepção de que tudo flui corresponde à verdadeira natureza da realidade? Ou será que, de alguma forma, os nossos sentidos estão pregando uma peça na gente? Para entender isso, a gente precisa voltar lá na raiz desse problema, na Grécia Antiga, que foi onde tudo isso começou. E aqui estão os nossos dois protagonistas. De um lado, a gente tem Heráclito, o filósofo do fluxo, da mudança. Do outro, Parmênides, o grande defensor da permanência. Eles representam, assim, dois polos completamente opostos na forma de enxergar o universo. Vamos começar, então, com a visão de que tudo, absolutamente tudo, está sempre em movimento. Para Heráclito, a única coisa que não muda no universo é a própria mudança. É isso mesmo, nada fica parado, nada permanece igual. A realidade, para ele, não é um estado fixo, mas sim um processo contínuo. E essa é a frase mais famosa dele que resume perfeitamente a sua filosofia. Pensa bem, o rio parece o mesmo, mas a água que está correndo nele já é outra, completamente diferente. E a pessoa que entra nesse rio também já não é a mesma. Tudo mudou, o tempo todo. E aqui a gente chega no conceito central dele, pantarrei, que em grego quer dizer tudo flui. Para Heráclito, essa era a essência de tudo. A realidade é um fluxo que não para nunca. Não existem coisas fixas, sabe? Só existem transformações acontecendo o tempo inteiro. Ele usava uma metáfora genial para explicar isso, a metáfora do fogo. Uma chama parece uma coisa estável, né? Mas na verdade ela é um processo de combustão que está mudando a cada instante. Para ele, o universo inteiro seria assim. Agora segura aí porque a gente vai para o outro extremo do ringue, com uma ideia que é radicalmente o oposto de tudo isso. Pois é, Parmênides olhou para essa ideia de Heráclito e disse, basicamente, errado, completamente errado. Para ele, a mudança que a gente percebe com os nossos olhos é só uma ilusão. A verdadeira realidade, que ele chamava de o ser, essa sim é única, eterna e absolutamente imóvel. Então, a lógica do Parmênides gira em torno dessa distinção. O ser é tudo aquilo que existe de verdade, e esse ser é perfeito, completo e não pode mudar. Já a mudança seria como uma passagem do ser para o não ser, o que para ele era uma impossibilidade lógica. Portanto, a mudança que a gente vê é só um truque dos nossos sentidos. Uma analogia ótima para a gente entender isso é a do oceano. De longe, o oceano parece uma entidade única, permanente. As ondas vêm e vão, claro, criando uma aparência de movimento. Mas o oceano em si, o ser, continua lá, imutável. As ondas seriam a ilusão. Ou quer ver outro exemplo? Pensa num filme antigo, de rolo. O que a gente vê na tela é movimento. Mas o que existe de fato ali é só uma sequência de fotos paradas uma depois da outra. São os nossos olhos que criam essa ilusão de mudança. Para Parmênides, a vida seria meio assim, sabe? Uma série de fotos eternas que a nossa percepção insiste em animar. Bom, com duas visões tão opostas, para onde foi a filosofia? Como é que se sai desse impasse? Bem, foi preciso um terceiro gênio para encontrar um meio-termo. A questão continua, né? De um lado a gente tem o rio de transformações de Heráclito, do outro a realidade sólida e imutável de Parmênides. Será que tem um jeito de conciliar essas duas ideias? E a resposta veio com ninguém menos que Aristóteles. Ele não escolheu um lado. Em vez disso, ele construiu uma ponte entre eles, com uma das ideias mais elegantes de toda a história da filosofia. A solução de Aristóteles foi simplesmente brilhante. Ele introduziu os conceitos de ato e potência. O ato é o que uma coisa é agora, no presente. Isso concorda com Parmênides, né? Algo é. Só que, ao mesmo tempo, tudo tem uma potência, ou seja, a capacidade de se tornar outra coisa. E isso abre espaço para a mudança de Heráclito. Vamos pensar num exemplo simples. Uma semente. Em ato, ela é uma semente. Mas ela tem a potência de se tornar uma árvore.
A existência dela é estável, ela é o que é, mas ela carrega dentro de si a semente da transformação. É ou não é genial? E agora, a parte mais legal. Vamos trazer esse debate de milênios para o nosso mundo, para a vida de cada um. Porque, no fundo, essa discussão sobre o que muda e o que permanece é a história da vida de todo mundo. A gente vive nesse balanço constante entre aquilo que somos hoje e tudo aquilo que podemos nos tornar. Então, fica aí o convite à reflexão. Olhar para a própria história e identificar as grandes transformações, mas também tentar reconhecer aquele núcleo, sabe? Aquela essência que parece que resiste ao tempo. O que será que nos define de verdade? O nosso mestre Cartola capturou essa tensão de um jeito muito poético. O mundo, que ele chama de moinho, está sempre girando, moendo, transformando tudo. A pergunta que ele deixa no ar é sobre o nosso papel nisso tudo. Será que a gente é passivo, como as pedras que são moídas, ou temos algum poder de ação nesse processo? E para a gente fechar, fica a pergunta. Ao olhar para a vida, a tendência é ver o fluxo constante de Heráclito onde tudo se transforma sem parar, ou é buscar a essência permanente de Parmênides, aquilo que nunca, nunca muda? A resposta, olha, talvez defina muito sobre como cada pessoa encara o mundo.